Inclusive, eu acho que por isso que a gente é muito passivo, né? Porque a gente fica, o nosso povo é muito passivo, né, com algumas questões, né? Porque a gente não se posiciona, a gente é confortável não se posicionar. Para que que eu, né? Para que que eu vou gerar conflito? Para que que... E aí o empreendedor, ele, né, quem quer ser empreendedor não pode ser dessa forma, Uhum. né? Ele tem que ter esse espírito de questionar as coisas, de modificar as coisas, né? De se sentir inconformado porque não tem tempo, né? Ele tem que se conformar com isso para ele poder buscar mais tempo, para ele poder buscar Na alternativas verdade, diferentes. tudo que você vai iniciar que tem um. Porque você falou de objetivo, né? Objetivo. Qual é o objetivo? Que é um objetivo muito mais além. Ah, é aumentar suas vendas ou aumentar o número de pacientes? Não. É algo maior. Trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, mais saúde mental plena, Isso aí. saúde plena, na verdade. Você tem alguns objetivos que, na verdade, eu penso que sejam o propósito É a do proposta. negócio, né? O É isso aí. propósito. Porque objetivo você tem todo dia, né? Que é algo mais, eu acho que é algo maior, né? É algo maior. Eu parto por esse princípio, né? Não é simplesmente você, eu vou fazer um atendimento, cara. Eu não tô aqui por causa disso, entendeu? Eu não tô atendendo. Eu tô aqui porque eu quero ajudar as pessoas a serem melhores empreendedoras, Uhum. entendeu? E óbvio que eu tenho negócio, né? Mas não é isso que me faz eu estar aqui. Não é isso que faz eu gravar um vídeo, não. Eu quero fazer as pessoas serem melhores empreendedoras, porque isso vai proporcionar o que para elas? Primeiro, liberdade de tempo, né? Segundo, que elas vão poder prosperar, né? Eu acho que, poxa, quem é empreendedor prospera mais e a gente torna uma nação mais rica porque a gente pensa de forma diferente. Né? Não simplesmente entrar às 8 da manhã e sair às 17 e simplesmente, né, se tornar mecânico lá. E independe se você vai trabalhar numa empresa ou se você vai ter o seu negócio, você tem que ser empreendedor. Né? Porque eu sempre fui assim e nem sabia disso. Entendeu? E aí depois eu fui entendendo, cara, eu sou empreendedor já desde criança, praticamente, né? Porque eu sempre busquei isso no meu dia a dia, né? Eu não tinha brinquedo na minha infância, eu ia lá e construía os meus brinquedos. Cara, empreendedor, entendeu? Tinha dificuldade disso, tinha dificuldade daquilo, poxa, eu sempre tentava resolver. Daí quando eu cheguei pra minha profissão, cara, ficou muito fácil, né? Eu achei que ficou fácil, né? E aí Uhum. foi, né? Sempre esse contexto. Então a gente tem que proporcionar isso mais para as pessoas. Então esse é o meu negócio, esse é o meu objetivo. Uhum. Né? E é obviamente que os negócios vão acontecendo de uma hora, às vezes demora, às vezes, né, a gente não encontra o caminho certo, às vezes, né, às vezes a gente está batendo na porta errada, né? É uma coisa muito interessante, porque às vezes eu falo isso para muita gente. Poxa, mas meu cliente não compra de mim, então ele não é seu cliente. Você está fazendo a coisa errada. O teu processo está errado. Né? Primeiro que você não definiu claramente quem é seu cliente. Então, quando você está falando de melhorar a vida das pessoas, de trazer saúde mental para as pessoas, o que quer que seja, aí você tem que definir quem é seu cliente. Quando você define quem é seu cliente, aí você vai bater na porta certa. Você vai vender para a pessoa certa. Ah, mas poxa vida, as pessoas não querem pagar o valor que, né, que vale o meu produto, o meu serviço. Está errado, então, porque você não definiu quem quer. Né? Quando a pessoa está reclamando muito que o preço está alto, ela não é seu cliente, ela não está enxergando o valor. Uhum. Então, aí você tem que Então, reformular. alguma coisa errada eu também estou fazendo, porque ele não está enxergando o valor do meu serviço Perfeito, prestado. perfeito. Isso se torna, a gente chama isso de objeção. Ele está criando uma objeção para não comprar o seu produto. Então você tem que tirar essa objeção da frente. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, de chocolate, por exemplo. Ah, poxa, eu uso chocolate suíço, belga, sei lá o que, né? Esses chocolates famosos aí. A pessoa que está comprando, ela não quer saber se é chocolate belga ou se é chocolate suíço. Ela quer chocolate. Então ela não vai pagar por esse valor. Então você tem que pegar e diminuir, né? Colocar lá chocolate garoto, coloca, sei lá, Nestlé, coisa do tipo, né? E aí você colocar o preço que ela vai pagar. Né? Então, quando você coloca belga, você tem que subir o patamar, né? Você tem que ir para outro público-alvo. E não tem nada de errado nisso, entendeu? É só uma questão de alinhamento. Uhum. Né? E isso que uma boa parte dos empreendedores começam de forma errada, de não definir público-alvo, de não definir o negócio,
né? E a gente estava falando de propósito, né? O que o seu negócio propõe, né? Então, aí quando você define bem esse propósito, você encaixa bem o mercado. É um erro muito clássico isso. Você cria um produto e você quer empurrar para o mercado. É o contrário que a gente tem que fazer. É você entender o seu público, você volta para o laboratório e você cria o produto em cima dessas informações e aí você entrega para o teu cliente. Ó, lembra quando eu vim aqui, ó, eu estou te trazendo a tua resposta. Tá certo? E aí é legal porque pessoas quando você fala de pessoas, né? O teu público-alvo são as pessoas, né? Você está trabalhando ali um serviço, pô, é bem legal porque dá para fazer milhões de coisas, né? Dá para fazer um monte de coisa que, poxa, ajuda muito as pessoas. É interessante, tem muita coisa, né? Eu não anotei aqui, mas aí eu vou escrever as coisas que você tá aí me orientando, né? Porque tem uma riqueza de detalhes nessa questão do empreendedor, né? Tem bastante. Não é fácil. A gente nem imagina que tenha, né? Não é só... Tudo bem que muita gente abre lá um negócio, abre uma porta com o seu produto, chama cliente de alguma forma, e muitas vezes dá certo, mas a gente sabe que no país que a gente vive, inclusive, né? A gente tem muitas dificuldades por conta de impostos também. Essa coisa do informal. Tem gente que abre, funciona, ele fala que ele é empreendedor, mas ele é informal. Então, A gente tem aí umas nuances, né? Tem umas dificuldades, principalmente a questão dos impostos. Não é? É uma coisa então, ele tem que calcular tudo mesmo. Você tem que ter um plano, você tem que ter um... senão fecha, né? O negócio não continua. Ou então você fica trabalhando, né? Então, eu acho que isso também... Isso daí, eu acho que eu vou dar umas palavras aqui, tá? Eu acho que isso é um pouco de desculpa. Lógico que a gente tem imposto, mas assim, todo lugar tem. Né? Tem burocracia? Tem burocracia, eu sei que tem burocracia, eu sempre falo isso para as pessoas, mas é uma questão de a gente dançar conforme a música, né? Não dá para mudar? Não dá, então infelizmente eu tenho que fazer. Eu lembro que eu fui fazer uma vez um processo de seleção para a FATEC lá de Tatuí. E aí, cara, eu sou muito, assim, relacionado a esse negócio de processo. Se os caras estão dizendo para eu levar todos os documentos, eu tenho que levar todos os documentos. Aí eu fui ticando, assim, sabe? Eu fui colocando, esse já tá pronto. Puta, esse aqui ainda não tá. Então aguardo, deixei lá um xizinho, agora já tá pronto, tiquei tudo. Por quê? Eu tinha que sair daqui da cidade que eu tô, ir até lá, Tatuí. Se eu errasse alguma coisa, eu ia ter que voltar de novo. Eu falei, cara, vamos acertar o processo da primeira vez. Então, poxa, aí eu achei burocrático? Achei, mas também não foi nada assim absurdo, entendeu? Aí eu cheguei lá, encadernei bonitinho, entreguei pra moça lá. Falei assim, nossa, é a primeira vez que alguém entrega tudo certinho. Né? Falei, poxa, isso é processo, entendeu? É burocrático também fazer abertura de empresa, pagamento de imposto? Claro, é óbvio que é. A gente sabe disso, a gente cresceu, né, ouvindo isso. E é por isso que muitas vezes a gente deixa de empreender, porque a gente ouve muito isso. Mas eu tenho olhado muito por um outro ângulo, né? Cara, se fosse tão ruim assim, não tinha tanta gente empreendedora. Entendeu? Então você pega as pessoas que você mais admira, assim, como empreendedores, e fala assim, pô, o cara só cresce. Se fosse tão ruim assim, você acha que ele ia continuar crescendo? Né? É óbvio que ele tem milhões de pessoas ajudando, tem departamentos, mas ele começou pequeno igual a gente. Ele começou igualzinho, né? Nós aqui, uma pessoa só, né? Hoje eu faço tudo aqui dentro dos meus negócios, entendeu? É muita coisa para ser feita, né? Mas acontece, tem muita coisa, tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo, tem que gravar, editar, né? Fazer o meu marketing, tem que fazer tudo, mas, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho certinho já o que eu vou fazer quando eu crescer, quando eu já, né, tiver uma renda maior, eu já sei o que eu vou delegar. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar e falar assim, é difícil? É difícil, mas vamos lá e vamos fazer. Vamos tirar isso da frente, né? Eu sempre digo isso.
Tem que pensar em imposto? Tem que pensar em imposto, cara, porque é parte do negócio. Se você deixar o teu imposto ser maior, o teu lucro é menor, percebe? Então a gente tem que entender de imposto, sim, né? A gente tem que saber que tem uma alternativa que, em vez de contratar uma pessoa, eu posso contratar um MEI, entendeu? Em vez de contratar uma pessoa, mas isso é legal? É legal. Entendeu? Mas eu tô ajudando inclusive outra pessoa a ser empreendedora, porque a gente ainda tem costume de contratar pessoas para trabalhar 8 horas. E muitas vezes a gente não precisa de 8 horas. Entendeu? A gente consegue fazer em 2 horas. E a gente tem aprendido muito nessa fase agora de home office. Entendeu? Que eu não sou mais, né, 8 horas. Eu consigo fazer todo o meu trabalho em 4. E aí você vê também a mudança nessa questão do conceito da produtividade. Da produtividade, perfeito, entendeu? Legal. Por causa dos processos, de novo, cara, é muito fenomenal isso. Bacana aí. Se você organizar muito bem, que nem, por exemplo, eu tenho os meus processos bem definidos, tá? É sempre óbvio que precisa melhorar muita coisa também. Mas dependendo do dia, assim, cara, eu consigo fazer, tudo em meio dia. Né, tudo assim, às vezes em meio dia, daí eu vou fazer outras coisas, eu vou pensar em criar alguma coisa, eu vou trabalhar em questões que eu preciso desenvolver, que é o core do meu negócio, né? Agora há pouco eu estava conversando com uma moça que também me pediu uma ajuda e tal, ela falou, o que você está fazendo, né? Eu falei, cara, eu estou pensando em conteúdo. Ela falou assim, poxa, mas que trabalho legal é esse? Eu falei, não, mas é que eu me dou essa oportunidade, entendeu? Então é uma questão de organização. E aí você tem que botar a criatividade também para funcionar. E criatividade é uma coisa que a gente tem, a gente nasce com ela, a gente só adormece ela em função da nossa educação, infelizmente. Desenvolver, né, Márcio? Oi? Tem que desenvolver, né? Tem que redesenvolver, né? Porque nós somos, eu sempre falo isso, né? Nós somos criativos, muito criativos. Porque não existe ser humano mais criativo do que criança. Não é verdade? Coloca aí meia dúzia de crianças dentro de uma sala sem nada. Eles vão achar uma forma de brincar. De criar alguma coisa ali dentro, uma brincadeira. Eles vão achar. Só que daí com o tempo a nossa educação vai fazendo com que a gente perca isso, né? A gente vai cortando, né? Os pais vão cortando, não deixa a criança lá correr, não deixa a criança falar, não deixa a criança... Vai podando. Verdade. E aí essa criança ela vai fechando. Aí chega dentro da escola a mesma coisa, né? A escola faz o que com a gente? A nossa escola, né? A nossa escola tradicional. Perguntas e respostas, não tem alternativa. Eu tenho que responder o certo, então é decoreba, eu não aprendo nada. Né? E aí eu chego para dentro da empresa, eu quero fazer alguma coisa dentro da empresa, né? Porque a gente é formado para ter emprego, né? Ou concurso público. A gente chega dentro da empresa e aí quando a gente começa a querer fazer alguma coisa, aquilo que a gente aprendeu lá dentro da faculdade, falam que não pode ser assim. Tem regra. Né? Tem regra, sempre foi assim, né? E como é que a gente vai ser criativo desse jeito? Aí a gente vai adormecendo, a gente vai... Aí tem alguns rebeldes por aí que acabam, né? Criando alternativas, mas infelizmente a nossa sociedade ela não privilegia, entre aspas, esse rebelde, né? Essa pessoa que é inconformada, essa pessoa que não aceita fazer as mesmas coisas sempre. O diferente, né? É o diferente, né? Ela, infelizmente. Mas ainda não aceita essa questão. Aí a psicologia tem que ajudar muito nisso. Por isso que eu tô aí no meu negócio. Entendendo, não é isso? Sem dúvida. Mas eu agradeço muito, Marcelo. Foi assim, muito interessante, sabe? Ajudou? E deu muita luz, assim, que você fica meio, eu preciso trabalhar, eu preciso atender, né? Porque é o meu negócio, mas de que forma? Essa forma tradicional ou essa forma que está indo meio sem planejamento? Então você me deu muitas dicas e muita luz aí para eu iniciar essa... Legal, mas então pensa sempre o seguinte, ó, assim, pra gente fechar aqui. Faça planejamento sim, mas coloque ele em ação o quanto antes. Para que isso aconteça, faça planejamento para 3 meses no máximo. Não adianta pensar no ano todo, pensa nos próximos 3 meses. Se você achar que 3 meses é muito longe,
começa fazendo mensal. E aí naquela semana você vai pensar o seguinte, naquela semana que você vai começar, né, esse planejamento, essa execução do planejamento, o que eu preciso fazer nessa semana? Só.